O advogado de Daniel Silveira, Dr. Paulo Faria, expôs na cara dos inquisidores a quantidade enorme de ilegalidades no processo contra o deputado, seu cliente. Não é preciso ser da área de direito, algum especialista, para compreender o absurdo do julgamento político comandado pela corte. Quem escolhe compactuar com esse tribunal de exceção só porque odeia o bolsonarismo está flertando com um regime totalitário como o soviético. Mas foi tudo em vão, como esperado. Argumentos não importam mais, porque os contra-argumentos, entre aspas, apresentados pelos ministros supremos carecem de embasamento jurídico. E cada fala exalava o forte cheiro de política, ou melhor, politicagem. Até risinho da vice-procuradora, ao mencionar um dos apelidos jocosos colocados em Alexandre de Moraes pelo deputado, revela a farsa. A terrível ameaça foi recebida com deboche pelo próprio alvo, que sorriu de volta. Alvo das ameaças terríveis, não custa lembrar, que é, portanto, vítima, e também o investigador e o juiz de si mesmo, tudo acumulado numa única pessoa. O xerife, segundo um dos seus antigos pares, que comanda um inquérito do fim do mundo, ainda segundo o mesmo ministro, agora aposentado. Mas o xerife mostrou a sua força, sem dúvida. Como relator do processo, determinou uma pena de quase 10 anos de prisão ao deputado, pelo crime de opinião, basicamente. Alexandre falou muito, criou leis novas da sua cabeça, distorceu outras, ele só não mostrou mesmo um único crime concreto cometido pelo deputado. A lei agora pode retroagir. O flagrante pode ser perpétuo por meio de vídeos publicados. Nada mais é garantido. Trataram Daniel Silveira como se ele fosse uma espécie de Cesare Battisti, como se comandasse células terroristas clandestinas que de fato colocassem em risco a integridade física dos ministros supremos. Liberdade de expressão tem que ter responsabilidade, sem discurso de ódio ou ataques à ordem democrática, disse Alexandre de Moraes, sem apontar onde exatamente consta essa definição na Constituição. Resta explicar como defensores da ditadura do proletário seguem soltos, até mesmo pregando o comunismo no parlamento. Alexandre de Moraes ficou revoltado com as ofensas do deputado, com o seu discurso de ódio, e por isso, claro, lançou mão até de Einstein para chamar Daniel Silveira de estúpido. A lição do dia ficou muito clara para todo mundo. Manda quem tem poder e dane-se a lei. Salve-se quem puder. Pois, sem um critério objetivo, estão todos à mercê da subjetividade de poucos ministros, quase todos eles indicados pela quadrilha petista e sabatinados pelo Congresso do Mensalão. Calúnia é crime em qualquer lugar do mundo, disse aquele outro ministro que pretende empurrar a história, que se enxerga como o bem encarnado, a própria voz da democracia, que vai derrotar o inimigo, Bolsonaro. Mas para isso, há o devido processo legal, crime de honra, e não um arbítrio supremo. Sejamos sucintos para resumir o quadro. Daniel pegou uma pena de quase uma década e está inelegível, enquanto Lula está solto e fazendo campanha, costurando acordos nos bastidores com notórios corruptos. O Brasil acabou. Como tudo pode piorar, cada voto vinha um novo absurdo, né? Na hora de Dias Toffoli, que celebrou os seus quase 13 anos de STF, um número um tanto sugestivo, nós vimos o ex-advogado do PT se colocar como um porta-voz da democracia mundial, atenção. Um julgamento muito além de um indivíduo ou de um parlamentar, disse Toffoli, o eterno advogado do PT. Ou seja, o homem admite usar o deputado para dar um recado, um símbolo, né? Não se trata de julgar o caso dele em si, mas sim uma ameaça à democracia mundial. Quem precisa de uma Constituição nacional nesse contexto? É melhor forrar o canil dos cachorros com a nossa Constituição, uma vez que o pequeno livrinho não serve para absolutamente mais nada. Não fornece qualquer critério objetivo para se compreender decisões supremas daqueles que são os supostos guardiões da Constituição. É melhor colocar em seu lugar uma folha em branco, que pode ser preenchida de acordo com a vontade, com o bel prazer desses ministros. Vale notar que a grande esperança do dia era o ministro André Mendonça, aquele terrivelmente evangélico,
Mas Mendonça, em vez de pedir vistas ou votar de acordo com a Constituição, atendeu o telefone no meio do seu voto e depois votou acompanhando o relator. Mendonça, não custa lembrar, já lançou um livro com Alexandre de Moraes, em homenagem a Toffoli. É o sistema contra o povo, companheiro. O ministro sentiu a repercussão negativa e tentou se explicar depois nas redes sociais, mas a emenda saiu pior do que o soneto. Ele não está ali para ser um bom cristão que condena discursos violentos e separa o joio do trigo, mas sim para ser um juiz constitucional que aplica a lei e tão somente a lei, como ele prometeu na sua sabatina. A revista Oeste resgatou um caso julgado pelo STF recentemente, envolvendo, abre aspas, a maior traficante de entorpecentes da Bahia pela polícia. Ela foi condenada a 4 anos e 9 meses, no regime inicial semiaberto. A pena é quase a metade daquela imposta a Daniel Silveira. Que tipo de recado isso transmite ao povo brasileiro? Isso sem falar da soltura do traficante ligado ao PCC, André do Rep, também pelo mesmo tribunal. O MST já tentou invadir o STF. Ministros tiveram que ser protegidos e levados embora pela polícia. Como lembrou o pastor Silas Malafaia, num vídeo corajoso, como costuma ser, 6 desses ministros estavam no show trial dessa quarta-feira, condenando o deputado. Com que moral? A esquerda tem um salvo-conduto? Por que aquele stalinista adorado pelo Caetano pode dizer o seguinte e permanecer livre, abre aspas, tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão, tem que pegar ministro do STF e pegar pelo cabelo o presidente da Câmara dos Deputados, do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter raiva, tem que cuspir, tem que odiar todos os representantes, fecha aspas. Vídeo é flagrante perpétuo, Xande? Esse stalinista está preso por acaso? Não. Ele está em campanha eleitoral dizendo que tem a solução para o problema das 100 milhões de pessoas famintas no Brasil. O regime que matou 100 milhões de pessoas, muitas delas de fome. Repito, o caso de Lula também. O mais famoso ladrão da política nacional, que foi não apenas solto com base em filigranas jurídicas, tecnicidades ridículas, mas segue elegível em campanha. Enquanto isso, Daniel Silveira é condenado a quase 9 anos e inelegível. Apague a luz, o último que sair.